Carbonário, a fase oculta que moldou o mundo. Da deformação original à base da vida material, entenda a engrenagem oculta por trás da nossa história. No princípio, existia apenas a planície racional e a energia racional, tudo puro, limpo e perfeito. Mas quando certos habitantes decidiram desenvolver por conta própria uma parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso, começou um processo natural de deformação dessa parte. Enquanto essa planície se deformava, a substância original foi se condensando lentamente, dando origem à base que mais tarde formaria a matéria, a goma e a resina, equivalentes primitivos da água e da terra. Paralelamente, à medida que esses habitantes permaneciam nesse desenvolvimento indevido, foram perdendo virtudes, fragmentos da energia racional pura, que se desprenderam de seus corpos e começaram a se concentrar em um ponto específico. Com o tempo, esse foco luminoso foi se intensificando, aquecendo cada vez mais até se transformar no Sol. Ou seja, a goma e a resina vêm da planície deformada, enquanto o Sol nasce do acúmulo e do aquecimento das virtudes perdidas dos próprios habitantes. A partir daí, o Sol passou a atuar sobre essa parte da planície deformada com luz e calor constantes. E quanto mais virtudes se perdiam, mais o Sol se intensificava, mais calor irradiava, e mais acelerava a degeneração da planície. Foi um ciclo. Perda de virtudes gerava mais calor, mais deformação, mais perda. Esse calor crescente funcionou como um verdadeiro forno cósmico, cozinhando lentamente a planície deformada. Com o tempo, a matéria foi se adensando e separando em duas substâncias básicas, uma parte resínica, mais densa e terrosa, e outra parte gomosa, mais aquosa e viscosa. A atuação contínua do Sol foi amplificando esse processo de separação e transformação. Chegou então um momento em que a resina, submetida a esse calor intenso, começou a empolar, queimar e carbonizar. Aí nasce a chamada fase carbonária, a base carbonífera da vida material. A queima da resina liberou carvão, cinzas e gases pesados. E foi nessa fase que surgiu a energia magnética deformada. Enquanto isso, a parte gomosa forneceu base para a energia elétrica. A partir desse ponto, as energias elétrica e magnética passaram a reger todo o funcionamento da natureza deformada. E aqui entra um detalhe importante que a própria ciência material confirma. O carbono está presente em absolutamente todos os seres vivos, em toda a composição orgânica da Terra. É por isso que existe um método chamado datação por carbono 14, utilizado para calcular a idade de fósseis, ossos e fragmentos encontrados em escavações arqueológicas. O princípio é simples. Enquanto um ser está vivo, ele troca carbono com o ambiente. Depois que morre, o carbono radioativo, carbono 14, começa a se desintegrar lentamente. Medindo quanto resta, é possível estimar há quantos milhares de anos aquele material estava vivo. Ou seja, até a ciência confirma. A base comum da vida material é o carbono, e ele está ligado à própria história do planeta, desde tempos imemoriais. Esse carbono está no ar que respiramos, nos combustíveis, nos resíduos, nas plantas, nos animais e nos seres humanos. E os livros, Universo em Desencanto, explicam com clareza. Os gases carboníferos que enchem a atmosfera carregam magnetismo e envenenam o ar, afetando diretamente o sistema nervoso e os pensamentos das pessoas. Daí vêm os estados de nervosismo, as ideias confusas, os humores alterados, a sensação de peso no ambiente, doenças do sistema nervoso e o desequilíbrio geral que caracteriza a vida material. Isso é a atuação direta da fase carbonária e do campo magnético sobre todos. A única forma de neutralizar essas influências é vibracional, pela imunização racional. Quando a pessoa se liga à energia racional, o campo elétrico e magnético perde ação sobre ela. Os poros magnéticos se fecham, o ar que ela respira se purifica vibracionalmente e o equilíbrio natural retorna.
É um verdadeiro processo de desintoxicação, não apenas física, mas também mental e espiritual. Por isso, entender a origem do carbonário é essencial. Ele explica não só fenômenos naturais, mas também o comportamento humano e os desequilíbrios atuais. Essa foi apenas uma pincelada geral sobre como tudo começou e como chegamos até aqui. Se você quiser conhecer toda a história com base, lógica, provas e comprovações, estude os livros Universo em Desencanto, da Cultura Racional. É lá que está a explicação completa da nossa origem, da formação do mundo e do caminho de volta ao nosso verdadeiro estado natural.